Não, nunca. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Seisami Canadá e hoje estou com um convidado, que é o Francisco, que viajou 1h30, né, de Squamish para estar aqui com a gente e vai falar um pouco para a gente sobre taxas, né, imposto de renda e essas coisas que, na verdade, eu não sei muito bem, então ele vai ajudar a gente aqui, tá? O Francisco trabalhou durante 10 anos como auditor fiscal, né, na Receita Federal do Brasil e hoje trabalha como contador aqui. Então, eu vou deixar você se apresentar um pouco. Então, eu sou o Francisco Megali, eu tenho uma empresa aqui no Canadá, eu sou contador, estudei aqui fora também, eu já estou nessa área de contabilidade há mais de 25 anos e eu ajudo aqui empresas, eu trabalho tanto com imposto de renda, para pessoas físicas, para novos imigrantes, para estudantes e imposto de renda também para empresas, para corporations, para self-employed. E também faço a contabilidade dessas empresas e até também de profissionais autônomos, né, que aqui a gente chama de self-employed. E o Francisco tem ajudado muito nos nossos alunos aqui, né, que chegam, trabalham aqui, recebem o salário, não sabem exatamente o que fazer, né, quanto receberiam de retorno das taxas que foram recolhidas na fonte, né, e uma série de coisas. Então, ele trouxe bastante material para a gente. Eu vou deixar ele iniciar pelas partes que você acha que é mais importante, até das perguntas que você sempre recebe dos clientes que estão entrando em contato com você, para depois partir para as perguntas. Exato. Então eu separei aqui a nossa conversa em três tópicos. O primeiro tópico seria a questão da residência fiscal, e também a saída definitiva, tá? Declaração de saída definitiva, comunicação de saída definitiva. O segundo tópico seria o imposto de renda canadense, como é que ele funciona. E o terceiro tópico seria salário, as taxas que são deduzidas aqui no salário aqui no Canadá. Então, começando aí com a residência, né? Tanto aqui no Canadá quanto no Brasil, você paga imposto de acordo com o lugar onde você é residente fiscal. Às vezes você não é residente de fato, fisicamente, mas você é residente fiscal. Por exemplo, você pode estar viajando, você pode passar 6 meses em um país, você pode passar 6 meses na Europa, mas você é residente no Brasil, você declara imposto de renda no Brasil porque você é residente fiscal no Brasil. Então, para que você seja residente no Brasil, você tem que cumprir alguns critérios. O primeiro critério é que você resida no Brasil em caráter permanente. Uhum. Isso quer dizer que você é residente fiscal no Brasil e você declara imposto de renda no Brasil. Outro critério é que você fique no Brasil com caráter permanente mais de 184 dias no ano. E também, mesmo que você esteja, por exemplo, aqui no Canadá, mas você é funcionário de autarquias ou repartições públicas brasileiras aqui no Canadá, você continua sendo residente no Brasil, residente fiscal. Então, você está aqui no Canadá, você trabalha para uma autarquia do Brasil, uma repartição pública do Brasil, mas você ainda é residente brasileiro e declara no Brasil imposto de renda, tá bom? Então, e também você é residente no Brasil, mesmo que você saia em caráter temporário, isso é muito importante, você saiu em caráter temporário, mas você não ficou fora do Brasil mais do que 12 meses consecutivos. Ou seja, eu saí do Brasil, vim para cá para estudar, não trabalhei, e eu fiquei aqui no Canadá apenas 11 meses. Uhum. Então, eu não sou considerado residente canadense, eu sou considerado ainda residente brasileiro. Então, tem que estar fora do Brasil por 12 meses. Ou mais. Consecutivos. Exatamente. Okay. Então, se a pessoa fica aqui um tempo, volta para o Brasil, depois volta para cá, mesmo assim... Tem que ser 12 meses consecutivos, tá bom? Perfeito. Então, tem que ser esse período, tem que ser cumprido. Então, a gente sabendo o que é residente, por exceção, a gente vai saber o que não é residente. Okay. Então, por exemplo, a pessoa que saiu do Brasil em caráter permanente, ou seja, ele
ele saiu do Brasil já com visto de residente permanente aqui no Canadá, ele está saindo com ânimo permanente. Entendi. Então, esta pessoa, ela não é mais residente do Brasil. Tá certo? Então, nesse momento, é necessário que se faça a declaração definitiva, saída definitiva. A gente vai chegar lá, mas é exatamente isso. Se ele sair com um ânimo permanente, com um caráter permanente, ele, pela lei, ele teria que fazer a declaração de saída definitiva. Entendi. Tá certo? Okay. Ou você esperaria a pessoa estar fora 12 meses para realmente ser considerado, para realmente dar entrada nisso? Não. Veja bem, aí entra o ânimo. Se ele saiu com visto de residente permanente para entrar aqui no Canadá, Entendi. Ele saiu com ânimo permanente. Entendi. Aí tem o segundo caso, que ele saiu em ânimo temporário. Vamos supor que ele saiu para estudar e ele acabou ficando mais que 12 meses. A partir desta data, quando completar os 12 meses, ele é considerado não residente brasileiro. Ok. Entendeu? E antes disso, nesses 12 meses que ele ficou aqui, vamos supor, eu vim para cá para estudar. Fiquei 12 meses. E completou esses 12 meses agora, dia 11 de junho. Tá bom? A partir de amanhã, eu sou considerado não residente brasileiro. Até hoje, eu tenho que declarar imposto de renda no Brasil. Ok. Então, 11 de junho vai ser considerado para mim a minha data de transição de residente fiscal para residente fiscal no Brasil para o Canadá. Legal. Uma pergunta também que me fazem bastante, na verdade, fugindo um pouco do que você está falando agora, a pessoa que vem estudar aqui, tá? Ou vem trabalhar, ou vem visitar, por exemplo. Abre uma conta aqui e transfere o dinheiro do Brasil para cá, tá? Certo. Eles são taxados em cima disso, além do IOF? Não. Além do IOF, não. Aqui no Canadá, o dinheiro que está no seu imposto de renda no Brasil, você está transferindo para cá. Isso não é uma renda. O imposto, a gente chama de imposto de renda. Só taxa renda. Se você transferir o dinheiro que é seu, você só vai pagar esse imposto de transações financeiras, que é o IOF. E alguma taxa que o banco cobra. Perfeito, porque isso é uma preocupação de muita gente e eles não sabem exatamente o que declarar, como declarar isso, tá? Não tem problema nenhum. O dinheiro é legal, o dinheiro é seu, você transfere para onde você quiser. Ok. Tá bem? A única coisa que se você transferiu e, por exemplo, colocou numa conta corrente ou comprou um imóvel, se você for residente no Brasil, residente fiscal no Brasil, você tem que declarar isso no imposto de renda brasileiro. Um outro exemplo, tá? A pessoa está aqui como estudante, ele guardou um bom dinheiro, está aqui, e ele resolveu no banco aqui botar esse dinheiro no investimento e gerou renda desse dinheiro, né? Eu posso dizer renda? Certo, tá, gerou renda desse dinheiro, juros, tá? Ele vai ter que declarar aqui, certo? Se ele for residente do Brasil, se ele for residente fiscal no Brasil, ele vai declarar no Brasil esse rendimento. Ok, então aqui no Canadá a gente não tem que se preocupar com isso. Se ele for residente no Brasil, não. Se ele for residente canadense, ele vai declarar aqui no Canadá. Excelente. Esses juros, o próprio banco vai te mandar um NR4, que é o não residente. Ele já vai te mandar um NR4, que é o informe de rendimentos não residente, que vai ter esses juros, dividendos, esses rendimentos financeiros. Perfeito. Eu vou deixar você continuar, nós temos já algumas perguntas, tá? Então, para não te atrapalhar, eu deixo você continuar e aí depois a gente responde as perguntas, então. Então, aí a gente falou de residência. Agora, a gente vai entrar na saída definitiva. Saída definitiva, que é a comunicação de saída definitiva, quando que a gente precisa fazer a comunicação? Até o último dia do mês de fevereiro do ano calendário subsequente à data em que você se tornou não residente. Essa é a condição básica. Ou seja, se você saiu em caráter permanente e você saiu no dia 10 de fevereiro de 2014, você tem até o dia 28 de fevereiro de 2015 para fazer a sua comunicação de saída definitiva. Tá certo? Se você se tornou não residente porque completou aqueles 12 meses de você ficar temporariamente, você ficou 13 meses, você também completou aqueles 12 meses no dia 10 de fevereiro, você tem que fazer no ano que vem até 28 de fevereiro. Tá certo? Então, essa é a condição básica para você fazer a comunicação de saída definitiva. E depois você tem que prestar contas com o Leão, que é a Receita Federal.
você tem que prestar contas e fazer a declaração de saída definitiva, que é uma declaração normal de imposto de renda, só que você vai colocar a data de saída definitiva e os dados que você colocou na comunicação de saída definitiva, que você tem que fazer até 30 de abril do ano calendário subsequente à data que você se tornou não residente. Basicamente é isso. Então, essa é a parte de declaração de saída definitiva e não residência. E o que acontece se você deixa de fazer? Tem uma multa de R$ 165,74 se você deixa de fazer. Agora, muitas pessoas entram em contato comigo e elas têm dúvidas, porque muitas pessoas não podem deixar de ser residente brasileiro quando vêm aqui para o Canadá, porque elas têm empresa aí no Brasil na condição do Simples, por exemplo. E quando eles têm empresa na condição do Simples, se eles forem não residentes brasileiros, a empresa perde essa condição. Então, tem muitos brasileiros que fazem a declaração de imposto de renda no Brasil com os rendimentos que eles têm no Brasil, e apesar de eles estarem aqui no Canadá, também eles fazem a declaração de imposto de renda canadense com os rendimentos que eles têm aqui no Canadá. Então eles fazem separadamente, eles mantêm o que tem lá no Brasil e mantêm o que está... E isso não dá conflito? Não dá conflito, até hoje não deu conflito. Vamos esperar o primeiro. Não é uma coisa correta pela lei, mas é uma situação que aqui no Canadá não se reconhece essa empresa do Simples, e como a pessoa não pode perder essa condição do Simples lá no Brasil, ela continua fazendo isso. Então, perfeito. Tá bom, a gente poderia entrar um pouquinho mais e se vocês depois, de acordo com as perguntas, a gente pode falar um pouco mais existe um tratado bilateral entre Brasil e Canadá para evitar a bitributação, ou seja, você ser tributado duplamente, ser tributado no Brasil por uma renda e ser tributado aqui no Canadá. Então, agora já entrando na segunda etapa da nossa conversa, que seria o imposto de renda aqui no Canadá. Então, como residente canadense, você é obrigado... Só uma coisa. O que é residente, tá? Perante os olhos do CRA, tá? O Canada Revenue Agency, é diferente do que é residente para imigração. Exatamente. Então, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Isso tem que deixar uma coisa bem clara, porque como eu falei agora de residente brasileiro, a gente viu que tem pessoas que trabalham em autarquias que estão lá na Europa ou em algum lugar, mas são residentes fiscais do Brasil. Então, o residente fiscal que eu estou falando aqui, existe uma convenção, um tratado bilateral entre Brasil e Canadá para evitar a bitributação, ou seja, uma renda que foi recebida no Brasil ser duplamente tributada e você ser prejudicado fiscalmente, tributariamente, no seu imposto de renda. Mas aqui no Canadá, você é obrigado, como residente fiscal, você é obrigado a declarar sua renda mundial. Ou seja, você é obrigado a declarar a renda que você recebeu em qualquer parte do mundo. Isso é muito importante porque as pessoas falam assim, poxa, mas eu recebi uma renda aqui no Brasil e ela aqui é isenta. Ela pode ser isenta aí no Brasil, mas ela não é isenta aqui no Canadá. E às vezes ela é tributada aqui no Canadá, de acordo com o tratado, e você acaba tendo que pagar imposto aqui no Canadá. Então, e nesse tratado tem uma outra condição muito importante, que é todo o imposto que você pagar no Brasil ou em qualquer parte do mundo, como residente fiscal canadense, você pode deduzir esse imposto aqui no imposto de renda canadense. Ou seja, é tudo feito para você não pagar imposto dobrado. E aqui no Canadá também, né, para você ser considerado residente fiscal, seria metade do ano aqui dentro. Exatamente. Então, a mesma coisa que vai valer. Exatamente, mais de 184 dias. É o mesmo critério que foi usado para o Brasil. A residência é igual. O imposto de renda ele é baseado na residência fiscal.
Se você for residente fiscal no Brasil, você vai ter que declarar sua renda mundial também no Brasil. Tá. Eu acho que a nossa primeira pergunta aqui, na verdade, tem a ver com o que nós estamos falando, né? A pergunta, na verdade, teve até muitos likes, é do Nick Lloyd. Boa noite. Vendi meu apartamento e carro para financiar a nossa ida ao Canadá. Como posso proceder para sair do país e entrar no Canadá com este valor? Qual a melhor forma? Como declarar? Então, se você declarou isso, você fez, teve ganho de capital ou não, ou você tem isso declarado no seu imposto de renda aí no Brasil, quando você declarou isso está no seu imposto de renda, você só vai transferir esse dinheiro. Não é mais renda. Você já declarou aí no Brasil, você já pagou imposto aí no Brasil sobre isso. Perfeito. Em termos de imigração, tá? É claro, quando você entra aqui no Canadá, você tem que preencher um form, que é um form que te dão no avião, na verdade, perto da sua chegada, onde você declara com valores que você está entrando. Eles perguntam, você está entrando com valor acima de 10 mil dólares? Se você estiver entrando, não tem problema nenhum. É simplesmente preencher o valor que ele está entrando, né? Eles vão perguntar a procedência desse valor, você não é taxado, você não é multado. Agora, se você não declarar e você for pego, sim, dá problemas. Exatamente. E bastante. A gente bota um envelope Ziploc com o logo do Canadá e fica para ele se você não pagar uma multa, tá? Então, respondendo a essa primeira pergunta. Pergunta do Renato. Se eu vou estudar por 24 meses, então tem de fazer a saída definitiva, correto? Você pode vir estudar por 24 meses. Se você ficar mais que 12 meses consecutivos, a partir do 12º mês você tem que fazer a saída definitiva. Isso se você já declara imposto de renda no Brasil. Se você for isento aí no Brasil, não precisa fazer a saída definitiva. Se ele vier estudar, aí ele volta de férias. Exatamente. Por 15 dias, você já não tem que fazer a saída definitiva. Agora, tem uma condição de que ele vai precisar fazer a saída definitiva se ele declara imposto de renda aí no Brasil. Uhum. É a condição de que se ele começar a trabalhar aqui. Okay. Aí, quando ele começa a trabalhar aqui, ele já caracteriza um ânimo permanente. Um ânimo de que ele está ficando aqui, que ele está recebendo. Mesmo que seja temporário, mesmo que seja trabalhar 6 meses. O work permit, mesmo que seja 6 meses. Entendi. Então, daí ele vai receber um informe de rendimentos, um T4 que a gente chama, que é um informe de rendimento de trabalho assalariado, e aí ele vai ter que declarar imposto de renda aqui no Canadá. Ok. Outra pergunta aqui do Jean. Boa noite. Fazendo a declaração de saída definitiva do Brasil, tem como retirar o dinheiro do FGTS? Não, isso aí eu já não sei, mas eu acho que não. Porque o FGTS tem a ver com o emprego dele, não? Tem a ver com o emprego. Se ele for mandado embora ou se ele entrar em acordo com o patrão, ele pode retirar o FGTS. Ok. Vamos lá. Pergunta do William. Estou com a intenção de vender meu apartamento e financiar minha ida para um college no Canadá. Eu e minha família. Gostaria, quando fizer a transferência, vou ter que declarar o dinheiro que sair do país, mesmo eu estando no Canadá e sem previsão de voltar. Sim, a transferência você não precisa declarar. A transferência de dinheiro você não precisa declarar porque não é renda. A gente só declara no imposto de renda o que é renda. Já diz o nome, né? É imposto de renda. Exatamente. Perfeito. Tem mais alguma colocação que você queira fazer dessa parte? Dessa parte de residência, a não ser que a gente vá se aprofundar um pouco mais ao tratado, não tem muito mais. Pergunta do Milton. Quando estiver vivendo no Canadá, se eu receber algum rendimento do Brasil, como fica a questão de declaração do imposto de renda brasileira e a canadense? Se for algum tipo de rendimento, como participação em negócio ou recebimento de dívidas sem notas? Então, veja bem, você está entrando num ponto importante. Quando você recebe rendimentos aí no Brasil, se você for residente fiscal canadense, você é obrigado a declarar aqui. Existem algumas exceções que você não é obrigado a declarar aqui, que por exemplo, algum rendimento que você tenha no Brasil, tem algumas exceções que você só declara no Brasil, tá? Por exemplo, você tem uma empresa, você é um autônomo aí no Brasil. Os rendimentos, se a sede é aí no Brasil, está tudo aí no Brasil, você não precisa declarar aqui no Canadá. Você só declara aí no Brasil, faz o livro caixa, paga o imposto e acabou. Tá bem? Agora, tem alguns rendimentos que você é obrigado a declarar
aqui no Canadá, e às vezes até no Brasil você já é taxado na fonte, ou já faz o carnê-leão. Participação de negócios e alguns recebimento de dívida não é renda. Dívida é uma dívida que você está recebendo, você não tá recebendo, não é um rendimento que você que você tem. Na questão de participação de negócios, que é Prolabore ou alguma coisa assim, você faz o imposto de renda aí no Brasil, você vai ser taxado aí, e esse imposto você também vai deduzir aqui no Canadá quando você declarar fizer a sua declaração aqui no Canadá. Perfeito. Eu acho que muita gente também tem a dúvida do seguinte, né? Estou indo para o Canadá. Como é que funciona o sistema de imposto de renda do Canadá? O que é descontado de mim? O que né, eu posso descontar? Não descontar, né? O que eu posso fazer para pagar menos? Exatamente. Então, agora a gente vai entrar no imposto de renda canadense. Como é o imposto de renda canadense? Aí ele tem uma diferença fundamental, que é a parte de declarar bens. No Brasil, a gente declara tudo, declara até linha telefônica. Antigamente, a gente declarava até linha telefônica. Que valia um dinheiro, antigamente, não? Valia muito, E no Brasil, a gente declara todos os bens. Declara bens e dívidas. Inclusive no exterior. Aqui no Canadá, é um imposto de renda. É lógico, se você tiver bens acima de $100 mil de custo, aí você é obrigado a declarar o bem e esse rendimento que esse bem gerou. No caso do Canadá, o imposto de renda canadense, ele é complicado para se fazer, mas ele é simples para se entender. Basicamente, ele soma todas as suas rendas, joga as deduções e ele apura a sua renda líquida. Depois da renda líquida, ele joga algumas deduções permitidas e chega à renda tributável. Nessa renda tributável, ele joga para uma tabela que ele vai calcular o imposto de renda federal e ele joga para uma outra tabela que ele vai calcular o imposto de renda provincial. Dentro dessas duas tabelas, a federal e a provincial, você tem os créditos provinciais e os créditos federais. E aí você vai determinar se você tem imposto a pagar ou imposto a receber. Basicamente é isso. Olha, estou achando que é mais fácil eu ficar com meus processos de imigração do que entender isso que você está falando, que é bem complicado. Como é que funciona aqui também, né? Então, se você trabalha aqui, não no final do ano, né? Mas o empregado tem que no dia 31 de dezembro, né, fechar suas contas, né? E te emitir um T4. T4, que é o uniforme de rendimento de trabalho assalariado. Exatamente. Então, se você trabalhou para 5 empresas diferentes, né, nesse ano, você vai receber 5 T4s e vai mostrar ali o valor que você recebeu dessa empresa e as deduções que fizeram, né, para você. Exatamente. Basicamente é isso. Com essas deduções, então, existe uma misconcepção, uma concepção errada de que as pessoas que... por que eu paguei muito imposto aqui no Canadá e eu não estou recebendo? Você só recebe imposto de renda, restituição de imposto de renda, quando você tem imposto retido na fonte. Se você pagou imposto, você recebe imposto de volta, se você pagou a mais. A restituição de imposto de renda é isso. Se eu paguei tuition, se eu paguei tuition para a escola, se eu estudei, eu não vou receber esse dinheiro. Esse dinheiro vai te gerar um crédito para reduzir o seu imposto a pagar, mas ele não vai gerar uma restituição de imposto de renda, porque isso não é imposto pago. Tá, eu lembro que... né, o que eu fazia também era, eu guardava os bilhetes mensais, né, do transporte, então se você vai no médico, você guarda também os recibos dos remédios, isso tudo trabalha em cima de dedução, né? São deduções de imposto de renda, então tem as despesas médicas, tem o transporte público, se seu filho faz atividades físicas, tem o fitness amount, se o seu filho faz, ou sua filha faz artes, atividades artísticas, tem também esses descontos.
Tem O child care. O child care também, que é uma despesa para você deixar seu filho aos cuidados de outra pessoa. Então, quando a gente falar, né, olha, por exemplo, a sua filha ou seu filho não está numa idade escolar ainda e vai ter que ir para uma creche, é claro, você vai ter que desembolsar aquele valor, né, mensalmente. Exato. Porém, você pode pedir uma restituição. Isso vai gerar crédito, vai gerar crédito, não uma restituição, vai gerar créditos de imposto de renda que podem reduzir o seu imposto até zero, e aí você tem mais probabilidade de ter restituição. Ok. Então, assim, se a pessoa te perguntar por alto, tá? Se eu fizer $100, quanto desse dinheiro vai para o governo? Se você tiver um salário de... Vamos colocar um pouquinho mais. Vamos colocar um pouquinho mais. Se você tiver um salário de $1.000, você... primeiramente, você isenta, mas você vai receber restituição. Você vai ter um salário... Você vai ter retido na fonte, você vai ter retido o imposto de renda federal e provincial, que vai ser mais ou menos uns $60, $70 em 1.000. E você vai ter também o CPP, que é o Canadian Pension Plan, que é o INSS daqui, a sua aposentadoria. Você vai ter retido também, que vai dar mais ou menos uns $50. E você vai ter o Employment Insurance, que é um seguro-desemprego daqui do Canadá, que vai ser também mais ou menos uns $30, $25. Então, você vai ter, em média, quase $100 nesses $1.000 que você... Ou seja, você vai receber líquido 900 desses $1.000 bruto, você vai receber 900. Esses $100, quando você receber o seu T4 lá no começo do ano que vem, referente a esse ano, você vai colocar na sua declaração e provavelmente esse imposto que você pagou, não todo, não o EI, o Employment Insurance, mas o imposto e o CPP, provavelmente você vai receber uma restituição. Perfeito. E aqui a declaração funciona um pouco diferente do Brasil, né? Você pode dar entrada até dia 30 de abril. 30 de abril, é igual ao Brasil. Isso é igual ao Brasil. O Brasil também é 30 de abril? Eu acho que fosse fevereiro para alguma razão. Não, é 30 de abril. Mas se você não tiver... Se você não tiver imposto a pagar, você não tem esse prazo. Você não precisa desse prazo. E existe uma exceção. Se você for self-employed, se você for autônomo aqui no Canadá, ou mesmo aí no Brasil, você tem uma empresa, você é autônomo, você é residente fiscal aqui no Canadá, mas você tem uma empresa aí no Brasil que é considerada self-employed, você pode declarar até 15 de junho. Mas, se você tiver imposto a pagar, tem que ser pago até 30 de abril. Ok. E se não, você paga uma multa também? Se não, paga multa e juros. Ok, tá, perfeito. Pergunta da Sofia, né? Pretendo estudar no Canadá por 2 anos e viso ter o Post-Work Permit, que é o visto de trabalho, de até 3. Nesse período, pretendo trabalhar dentro do permitido pelo visto de estudante. Essa renda será declarada no Canadá e também seria declarada no Brasil? Não, ela vai ser declarada só aqui no Canadá, você vai ser residente canadense, ela vai ser declarada rendimento de trabalho assalariado, você só declara no país em que você é residente fiscal, no caso, aqui no Canadá. Tá, pergunta do Jean. Saúde, escolas particulares e creches, né, nursery, para filhos dependentes, podem ser abatidos no imposto canadense? Isso é uma dedução do imposto de renda. Existe uma cota? Não existe uma cota. É lógico que vai ser referente ao seu, se você ganhar $10.000 e você tiver $12.000, você não vai poder bater mais do que o rendimento que você tem. Você tem que sempre ser menor. A dedução sempre tem que ser menor do que o seu rendimento. Ok, perfeito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que é ligado. Pergunta da Marília. Como é feita a contratação dos serviços de contador no Canadá? É igual no Brasil? Sim, contabilidade é igual aos dois países, só mudam os termos, mas as normas fiscais são basicamente as mesmas. Aqui no Canadá, a gente é regido por algumas normas e a gente tem um código dentro da CRA, que é a Receita Federal Canadense, e você é registrado lá e você é responsável por aquilo que você faz. Para eu fazer um imposto de renda seu,
aqui no Canadá eu preciso de uma autorização sua, e essa autorização tem que ser perante a CRA. E com essa autorização eu posso, inclusive, entrar na sua conta, na CRA online, e ver como está seu imposto, como está o andamento, se você tem alguma dívida ou não, e até conversar, ligar para a CRA, falar no seu nome e pedir informações, fazer alterações, etc. Francisco, fala um pouquinho desses cheques que de vez em quando a gente recebe pelo correio, né? O que são esses cheques? Olha, então, você tem o cheque do refund, né, que é a restituição do imposto de renda. Quando você faz o imposto de renda, você tem uma restituição. Eles podem enviar em cheque ou fazer o depósito direto em conta corrente. Aliás, isso é uma coisa que vai acabar. Ah, vai? O quê? Os cheques ou o depósito? Os cheques. Okay. Os cheques, eles estão... porque eles têm muito gasto com correio e com o cheque. Com a emissão em si, né? Com a emissão em si, então eles estão defasando, eles estão tirando isso, e vai ser só depósito direto em conta corrente. Então, você vai ter que ter uma conta corrente aqui no Canadá. Que é até melhor, você não precisa nem ir no banco depositar, é mais prático. Você já coloca, ele faz o depósito direto e não tem problema. Agora, vai haver casos que vai ser necessário o cheque. Por exemplo, a pessoa já trabalhou, já não é mais residente fiscal canadense, já saiu, já está no Brasil. Então, para ela receber, para ela fazer imposto de renda, a gente faz o imposto de renda para essa pessoa, só que o cheque é enviado por correio para residência, para o endereço dela no Brasil. Tá, aí nós temos um problema, né? Você sabe qual? Qual? Como descontar esse cheque no Brasil? Então, essa é uma pergunta que todos os estudantes me fazem, e a resposta é simples: ou no banco que você tem a conta, no Brasil, ou em casas de câmbio. Agora, tem uma exceção à regra aí, que parece que algumas casas de câmbio, isso eu não sei, de fato, eu estou falando por pessoas que me falaram, elas não aceitam o cheque com mais de 6 meses da data de emissão. Isso é fato. Isso é fato. Então, isso é real. Então, não fique com esse cheque na sua carteira, vá direto e desconte esse cheque logo. Ou outra opção também, ao invés de mandar de volta ao Brasil, deixar sua conta aberta aqui. Exatamente, isso é o mais fácil. É o mais fácil. Eu tenho aconselho aos clientes que estão voltando para o Brasil, deixa um amigo, alguém para receber o cheque para você e transfere o dinheiro para você, porque é muita dor de cabeça. É muito melhor. Eu tenho o meu depósito direto, ele cai em conta, é bem simples. Ótimo. Você tinha perguntado dos cheques. Tem o cheque da instituição, mas tem os famosos GST Credit. Isso. O GST Credit, o GST, que é o Goods and Service Tax, é como se fosse um ICMS daqui do Canadá. É um imposto que você paga em tudo que você compra, toda essa mercadoria que você compra, serviços também, você está pagando isso. Só que isso não é um imposto de renda, é um imposto de serviço, de transação, de transação financeira. Então, esse imposto, no imposto de renda, dependendo da sua renda, para pessoas que não têm uma renda muito alta, ou famílias, um dos cônjuges da família, ele pode ter direito a esse GST Credit. E ele recebe 4 cheques, 4 depósitos na conta trimestrais desse crédito. Então, esses cheques que você deve estar recebendo deve ser desse GST Credit. Não sei, a gente vê que é cheque, a gente fica feliz, a gente nem vê o que é. E isso é uma coisa importante, porque para você receber esse cheque, você precisa continuar sendo residente canadense. Se você não for mais residente canadense, você tem que avisar a CRA aqui no Canadá que você não é mais. Que você não é mais, para ela parar de enviar esse cheque. E a gente estava comentando sobre isso também, que tem gente já que o CRA está pedindo o dinheiro de volta, né? Porque não é para estar recebendo. Porque não é para estar recebendo. E sempre que você alterar seu endereço, você tem que avisar a CRA. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha feito seu imposto de renda do ano passado, de 2013, e a gente colocou que seu endereço aqui no Canadá. Se você voltou para o Brasil e você continua recebendo, você tem que avisar, você tem que mudar o seu endereço para a CRA saber que você não é mais residente canadense.
Ok. Senão, você vai ter que pagar em alguma hora. Vai ter que pagar aí com juros e multa. Vamos lá. Pergunta do Rodrigo. Se tivermos aplicações financeiras aqui no Brasil, o lucro deste rendimento, juros, temos que declarar no Canadá? Sim, tem que declarar. No Brasil, ele já vai ser taxado basicamente na fonte. É um rendimento isento, né? O juros é isento. Então, ele não vai ser taxado. Mas ele vai ser taxado aqui no Canadá, sim. Tá, acho que a pergunta do Fábio é nessa linha também, né? É verdade, se estiver no Canadá como residente fiscal e vender um imóvel no Brasil, tem um ganho de capital, devo pagar o imposto aqui no Canadá? Isso é importante. O ganho de capital é um imposto que você paga tanto no Brasil, no local do imóvel, como também no Canadá. E o imposto que você pagou no Brasil, você também deduz aqui no Canadá, tá bom? Como é que funciona? O ganho de capital aí no Brasil, você paga no mês seguinte ao que ocorreu o ganho. No Brasil, é 15%, você paga no mês seguinte. Aqui no Canadá, não. O ganho de capital você coloca no seu imposto de renda de pessoa física. Ele é um rendimento. O ganho de capital vai ser somado aos outros rendimentos que você tiver, tipo trabalho assalariado, juros, etc. Vai ser somado a esses rendimentos. Você vai jogar na tabelinha e vai ver quanto que você tem que pagar. Basicamente é isso. Agora, tem uma ramificação importante aí que vale a pena a gente entrar. Quando você imigra para o Canadá, quando você vem... Imigra, que você quer dizer que caráter sentido? Permanente. Permanente, somente como residente permanente. Então, o visto de visitante, estudante, de trabalho não vai valer. Exatamente. Quando você tem o visto de residente permanente, você veio em caráter permanente, é como se você, fiscalmente, você tivesse nascido de novo aqui no Canadá. Eu costumo gerar essa analogia para os meus clientes. Então, os seus bens, eles vão ser recomprados, vão ser comprados de novo quando você imigrou. Então, vamos supor que eu imigrei hoje, no dia 11 de junho. Os bens que eu tenho no Brasil, eles vão ser recomprados, eles vão ser colocados no meu imposto, digamos assim, no meu imposto de renda canadense, pelo valor de mercado. O que é valor de mercado? É o valor que eu receberia se eu fosse vendê-los. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um imóvel, eu tenho um apartamento no Brasil. No meu imposto de renda, ele custa $100 mil. Vou falar tudo em dólares canadenses. Ele custa $100 mil, ele está lá no meu imposto de renda no Brasil. Eu imigrei, e na data em que eu imigrei, esse imóvel valia $500 mil. Tá bem? Então, o valor de custo desse imóvel vai ser $500 mil. No Brasil, ele está valendo só $100 mil. Vamos supor que eu vendi esse apartamento por $400 mil. Eu já sou residente canadense, eu vendi depois de eu me tornar permanente residente, imigrante, eu vendi ele por $400 mil. No Brasil, eu vou ter um ganho de capital de 400 menos 100, $300 mil. Mais as reduções, eu vou entrar lá no programa de ganho de capital da Receita Federal, 15%, vou pagar o imposto no Brasil. No Canadá, não. No Canadá eu vou ter uma perda de capital. Ou seja, eu vendi por 400 menos 500, eu vou ter uma perda de $100 mil. Ok. Eu vou ter uma perda de capital. E essa perda de capital eu posso jogar para anos futuros aqui no Canadá, eu posso transferir para anos futuros, transportar e reduzir futuros ganhos de capital que eu venha a ter. Interessante isso, eu não tinha a menor ideia então, disso. Isso é uma informação muito importante quando a pessoa imigra em caráter permanente, ou seja, com visto de residente permanente, ela é importante e a gente até tem que fazer uma declaração dos bens que a gente tem e os valores. Pelo menos na minha época teve, não sei se ainda tem que fazer isso, você tem que entregar uma declaração. Sim, a gente tem que fazer isso somente em alguns tipos de processos. Não são em todos. Então tá bom. Na minha época eu vim como skilled worker. Exatamente, no skilled worker sim.
eu não sabia disso, mas eu estimei um valor de mercado, porque eles pediam um valor de mercado, e eu já estimei um valor de mercado alto. Por quê? Porque se eu tivesse que vender esses bens, eu não teria que pagar ganho de capital aqui no Canadá, pelo menos, só no Brasil. Entendi, perfeito. Tá. Pergunta da Bianca, né, que foi o que você mencionou. Para rendimentos de aluguéis de imóveis no Brasil, recolhe-se 15% do IRRF ao mês e depois paga-se a diferença ao Canadá, né? E me informaram que dessa diferença pode-se abater despesas com viagens e telefonemas ao Brasil. Que mais podemos abater e qual é a porcentagem canadense? Então, o rendimento do aluguel, a gente tem um formulário próprio. Você, aí no Brasil, você faz o carnê-leão, abate as deduções legais e você paga o imposto mensalmente. Aqui no Canadá, não. É exatamente como funciona o ganho de capital. Você vai ter o seu aluguel, você pode abater IPTU, você pode abater telefone que você gastou, administração, seguro do seu apartamento, do seu imóvel. Você tem toda uma relação de despesas que você pode abater e depois esse rendimento vai entrar no seu imposto de renda, vai se somar com os outros rendimentos, tipo ganho de capital, entre rendimento de trabalho assalariado, juros, e vai entrar na tabelinha, vai se calcular o imposto. Pronto. Ok, perfeito. Você não tem um imposto próprio como o carnê-leão no Brasil. Ok. Pergunta do Diego. O que é necessário para abrir uma empresa de prestação de serviço? Trabalho com trial e pretendo abrir uma empresa que preste serviço aqui no Canadá. Isso. Então, você vai ser um subcontractor na área de construção. Para abrir uma empresa, você precisa, basicamente, na verdade, o que a gente chama de abrir uma empresa? Abrir uma empresa aqui no Canadá, você pode ter uma empresa sem ter ela registrada, digamos assim. Se essa empresa não gerar mais do que $30 mil no ano em algum momento, se ela não tiver uma receita maior que $30 mil no ano, ela não precisa ser registrada na CRA, na Canada Revenue Agency. Você não recolhe taxa também em cima dele, né? Exatamente. Você também não passa, quando você passar a sua fatura, sua nota, você não põe taxa. Se a empresa for menor que, se ela não faturar se ela faturar menos que $30 mil, ela não precisa ser registrada no GST number, que é o GST, e ela não precisa ser registrada na CRA. Okay. Então, é muito simples se abrir uma empresa aqui no Canadá que não seja uma corporation. Uma corporation já é como se fosse uma sociedade anônima aí no Brasil. Aí não, aí ela tem mais burocracias, digamos assim, você tem que registrá-la no registro de corporation aqui no Canadá, e para você pegar um business number também é a mesma regra, acima de $30 mil você é obrigado a ter um business number, aí você tem que fazer o registro na CRA. Ok, perfeito. Você sente saudade da burocracia do Brasil? Olha, eu não sinto nem um pouco, nem um pouco. As coisas aqui funcionam muito melhor e muito mais rápido. Muito melhor, muito mais rápido. E o sistema canadense, às vezes a gente acha meio estranho e muito simples, às vezes, porque eles trabalham na base da confiança. Eles te perguntam, olha, os seus olhos são verdes? Se você disser que é verde, eles vão confiar em você, mesmo sem ver. Mas se eles amanhã ou depois te encontrarem e virem que seus olhos não são verdes, eles vão cobrar multa, juros e vão... Exatamente, sempre assim. Eles confiam até eles passarem a desconfiar. Aí fica complicado. Aí fica complicado. Eles vão correr, eles vão e ficar uma vez eles desconfiando de você, você fica na lista negra deles. Exatamente. Aí fica mais difícil de reconquistar a confiança, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque eu tô lendo só pra gente não ficar repetindo as mesmas coisas. A pergunta do Adriel. Boa noite. Se um turista fizer movimentação financeira do Brasil para o Canadá e usar para qualquer fim esse dinheiro no Canadá, como fica a situação do IR no Brasil? Se ele usar esse dinheiro para fim...
Qualquer fim no Canadá, depende. Se o dinheiro seu já está declarado no Brasil. Então você não está fazendo renda, você né? não está trazendo renda. A única coisa que, por exemplo, se você colocar esse dinheiro numa conta corrente aqui no Canadá e você for ainda residente fiscal brasileiro, você vai ter que declarar quanto você tinha em 31/12, 31 de dezembro, quanto você tinha nessa conta. Se você comprar um imóvel, você também tem que declarar esse imóvel no seu imposto de renda do Brasil. Perfeito. Tem muita pergunta de intercâmbio. Essa foi o bate-papo da semana passada. Hoje é só vamos falar de imposto e tudo mais. A pergunta do Eduardo, né? Pode sacar o FGTS se eu não estou me enganado, em caso de demissão sem justa causa ou na data de aniversário após 3 anos sem vínculo empregatício? Eu acho que essa informação está correta. Agora, até onde quando eu era residente aí no Brasil, o FGTS podia sacar para isso ou para comprar um imóvel, se não me engano, também. Tá, perfeito. Do que nós conversamos, você acha que faltou alguma coisa? Geralmente as pessoas te perguntam, que é de interesse geral? Olha, basicamente é isso, viu, Celina? E essa parte do ganho de capital, que é muito importante, né? Aluguel, e aí é o caso a caso, que é aquela questão do Simples, da pessoa que tem empresa no Simples, que a gente tem que conversar e ver qual é a melhor saída para cada um. Como o processo de imigração tá, até o processo com ele, né, em termos de contabilidade e tudo mais, é muito caso a caso, né? Então, assim, não existe uma fórmula fechada para isso. Eu acho, para quem realmente tem interesse em saber mais, entre em contato. E tem o site que é o Imposto de Renda Canadá .ca, né? Lá você vai encontrar também o e-mail dele, todos os contatos. O Francisco tem ajudado bastante nossos alunos aqui a entenderem, né, o que eles estão sendo descontados, se estão sendo descontados da forma correta também, que às vezes nem sempre a empresa, né, realmente está descontando de maneira correta, e tem ajudado a gente a fazer isso. Uma pergunta que ficou, né, eu acho que a gente já até conversou sobre isso, que está muito assim no ar ainda, em relação a Previdência Social, né? Você até falou que você já ligou para o CRA, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, tá? Então, eu acho que quando tivermos mais informações, com certeza a gente pode fazer um outro hangout, ou a gente pode fazer um post e postar. Exatamente. O que aconteceu foi que foi muito divulgado isso, que o Canadá e o Brasil fecharam um acordo para a Previdência Social, que será contado os anos se você for residente, se você se aposentar aqui no Canadá, vai ser contado os anos de trabalho aí no Brasil. E vice-versa, se você for residente no Brasil e trabalhou aqui no Canadá e pagou o INSS, o CPP aqui no Canadá, você também, quando se aposentar no Brasil, você vai contar esse tempo que você trabalhou aqui. Agora, eu telefonei para lá, Celina, e para o Service Canadá, para o CPP, e eles falaram que é assim, eles não têm ainda administrativamente como que eles vão proceder, mas que eles falaram que se eu fosse entrar hoje com a minha aposentadoria, eu ia responder um questionário e dizer que eu trabalhei e recolhi também no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo que eu tenha trabalhado, e aí eles vão entrar em contato com o INSS do Brasil e ver quanto foi recolhido. Uma pergunta que eu acabei de lembrar também. Universal Child Tax. Isso. Como é que funciona? Isso é para famílias. A gente tem alguns benefícios para famílias de baixa renda. Então, o que seria baixa renda? Baixa renda... Definição de baixa renda. Baixa renda é em torno de uns 15 mil dólares. 15 a 20 mil dólares aqui no Canadá, anuais. Quando a gente fala de renda, é sempre anual. Então, para essas famílias que têm uma renda baixa e tenham filhos, eles geram alguns benefícios. Dentre eles o Canada Child Care Benefit e tem o Universal Child Care Benefit. São dois benefícios que o governo dá e pode chegar até 1.200 dólares por criança. Ok. Por então, ano. Essa renda de 15 a 20 mil é por casal ou individualmente? O casal. É sempre a renda quando você tem filhos, soma-se a renda do casal para alguns benefícios. Eu tenho até aqui quais os benefícios que somam para você
para calcular esse benefício, você soma a renda do casal, que é o GST, o crédito do GST, que é o Canada Child Benefit, o suplemento de income, que às vezes a renda é tão baixa que aqui no Canadá você tem até um suplemento, que é um outro benefício que o Canadá dá, que é um suplemento de renda. Você tem o Working Income Tax Benefit, que também é um benefício que você pode até receber adiantado. A partir desse ano você pode pedir adiantado, ou então ele vem no seu imposto de renda quando for calculado. E alguns outros benefícios provinciais que são de acordo com o Universal Child Care Benefit. Então, esses benefícios são calculados de acordo com a renda do casal. No caso, os dois, às vezes até um filho que a renda familiar, digamos assim. Sim. Tem um filho menor de 18 anos, ele ainda é dependente, mas ele tem renda, ele já trabalha. Entendi. E para encerrar, né, a nossa última pergunta. Como é o mercado de trabalho para contadores no Canadá? Eu te falei que essa pergunta vinha. Você me falou mesmo. Você falou. Olha, o contador aqui no Canadá, quando eu vim para o Canadá, eu vim como skilled worker. Então, como eu já tinha trabalhado na Receita Federal, eu estava na classificação, Existe uma lista de ocupações e demandas que não existe mais agora. Agora não existe mais, eu já sou antigo. E aí o que acontece? Eu tinha que fazer uma atualização dos meus conhecimentos para as leis e as normas canadenses. Então, o que eu fiz foi, eu fiz um curso. Primeiro eu fiz um curso que só me gerou um diploma de contabilidade, depois eu fiz um bacharelado em contabilidade, e depois eu fiz o MBA. Então eu fiz todos esses estudos, mas eu já comecei a trabalhar primeiro como bookkeeper, só fazendo transações, registrando transações, e depois eu já comecei a trabalhar como contador. Aqui você tem dois tipos de contador aqui no Canadá. Você tem o contador certificado, que é um CPA. Antigo CGA. CGA, Certified General Accountant. E você tem o contador normal, que seja como eu. Para se fazer contabilidade de empresas que sejam negociadas em bolsa de valores, precisa ser certificado. Essa é a única diferença. Então, para você fazer a certificação, você tem que fazer um curso, é um curso determinado por esses órgãos, que não são governamentais, eles são uma associação, e você tem que fazer esses cursos, passar em provas, etc., e você se certifica e é membro dessas entidades. Basicamente assim. O mercado de trabalho é um mercado de trabalho muito bom, é um profissional muito requisitado, como um advogado, você tem que ter um contador, você tem que ter seus números, digamos assim, em dia, porque se a CRA pegar, é aquilo que a gente conversou, eles acreditam até que se prove o contrário. Se a CRA pegar, a despesa vai ser grande. Perfeito. Então, Francisco, te agradeço, né? Eu que Você agradeço. Fez uma viagem para estar aqui. Não, eu achei muito importante, porque são perguntas que realmente no dia a dia, durante minhas consultas, eu não consigo responder, porque não é minha área de expertise. Eu não quero passar uma informação que não seja uma informação correta de um profissional da área. Então, agradeço mesmo a sua vinda aqui e ficamos até a próxima, tá? Qualquer dúvida, entre no site dele e lá, com certeza, vocês entram em contato com ele. Uma boa noite para vocês aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.